Caros amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de estudos sobre a ascensão intelectual, a ascensão espiritual, saúde e qualidade de vida do ser hominal. São esses os nossos objetivos nesses vídeos todos publicados. Hoje iremos estudar e aprender alguns exercícios respiratórios com a finalidade de vivenciarmos alguns métodos de meditação. Vimos no vídeo passado os efeitos benéficos que a meditação promove no corpo físico. É algo de suma importância para a saúde holística do ser. Saúde holística é a saúde da consciência, dos corpos bioenergéticos e do corpo físico. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma excursão ou divagação acerca do que já falamos em um outro vídeo, sobre a evolução antropológica do ser hominal, desde as células até o ser hominal. As células, como vimos, são seres biológicos completos, e nós temos trilhões delas na nossa morfologia, na nossa constituição. Todas vivendo em verdadeira comunidade organizada, havendo entre elas comunicação a nível quântico, lembram dos biofótons? E elas ficam sabendo de tudo o que acontece no ambiente interno e externo que as envolve. São seres com alguma inteligência própria delas, vivendo em sociedade. Vocês lembram que no início da vida orgânica no planeta, só haviam seres unicelulares, e que elas, as células, começaram a se unir a fim de ficarem mais fortes e se desenvolverem melhor no ambiente inóspito terrestre. Pois é, formaram todos os seres multicelulares, desde os vegetais, os animais e até nós, os seres humanos. Mas tudo isso demorou milênios e milênios para acontecer. Para isso, as células se diferenciaram, formando os tecidos, os órgãos, os sistemas biológicos dos seres todos. As células chegaram a tal ponto de eficiência que produziram células especiais, as denominadas células sexuais masculinas e femininas, que quando se unem são capazes de formar em pouco tempo, meses, um ser multicelular completo. Nós, por exemplo, levamos em torno de 9 meses, 38 semanas, 37, mais ou menos. Portanto, hoje em dia, não é mais necessário milênios para formar um ser humano completo. É algo incrível e indescritível. Trata-se de algo do Deus de todos nós, algo divino. Vocês estão percebendo a comparação que estamos pretendendo fazer entre aqueles tempos primitivos e os dias atuais. Nós estamos ainda divagando nessa conversa toda e pensando acerca do trabalho celular. E vejam só, as células, como nós, necessitam de oxigênio e nutrientes para sobreviver e manter a vida, não é mesmo? Eu já falei sobre isso. E o que elas fizeram ou fazem? Simplesmente elas formaram o nosso sistema ou aparelho respiratório com órgãos, como o nariz, a boca, as fossas nasais, os brônquios, bronquíolos, pulmões, os alvéolos pulmonares e tudo o que conhecemos acerca disso, a fim de que possamos respirar, absorvendo oxigênio e expirando CO2. Mas olhem só que interessante, o objetivo das células foi produzir um ser multicelular com aparelhos apropriados para que elas, agora sim é importante entender, para que elas, as células, pudessem receber o oxigênio da atmosfera e também outros nutrientes e sobreviver. Parece que nós somos intermediários da vida dela. Dessa maneira, o oxigênio inspirado, por exemplo, por nós, é enviado às células, por meio de dois sistemas, o respiratório e o cardiovascular. Este, cardiovascular, contendo a corrente sanguínea e uma bomba, que é o coração, criado por elas,
uma vez que as células necessitam de O2 para produzirem o ATP, a energia da vida. Mas só isso é insuficiente, e assim elas criaram também o aparelho digestório para o trabalho de absorção de nutrientes, na forma de glicose, que também é transportado pela corrente sanguínea até elas, a partir dos intestinos. Agora sim, as células têm disponível O2, oxigênio, e glicose para quê? Para formar ATP, a energia da vida. Portanto, oxigênio e glicose são os ingredientes fundamentais para que as células possam produzir energia da vida delas. E da nossa, logicamente, ao mesmo tempo, por tabela. Sem isso, não poderíamos viver como corpo biológico e sem aquela energia de ATP que elas produzem para nós vivermos. É uma troca. Agora, quando as células produzem ATP, tem um detalhe, elas excretam detritos, mas entre eles o CO2, dióxido de carbono, decorrente do processo energético, da produção do ATP. E este deve ser excretado. Assim, o CO2 é depositado na corrente sanguínea, nos capilares, a fim de ser transportado até os pulmões e eliminado durante o processo respiratório na fase da expiração. Vocês estão viajando comigo nessa maravilhosa viagem biológica, coisas de Deus. Então imagine agora que as células se organizaram, no sentido de quê? De formar o aparelho respiratório, o circulatório, o digestório, o aparelho urinário, além de outros, para obterem essa possibilidade de vida. A inteligência aí ela está graçando em todos os níveis, macrocosmo e microcosmo. Além disso, temos outros sistemas e órgãos trabalhando em homeostase, para que tudo funcione perfeitamente. Olha, essas células são muito espertas, hein? Estão visualizando a imagem de tudo isso? Vocês estão divagando comigo ou não? É uma ação que acontece nos níveis microcósmico e macrocósmico, como já falamos, integrados. Agora, por que estou descrevendo tudo isso? É para que vocês possam entender a importância de uma boa respiração, uma respiração correta, uma alimentação ideal, adequada e exercícios físicos inerentes ao processo. Temos que ter um aparelho respiratório que inale eficientemente O2 e excrete eficientemente CO2. Temos que nos alimentar com nutrientes adequados para que possamos oferecer às células o que elas necessitam para produzir ATP, a energia da vida, da nossa vida. Ou então sofreremos as consequências, caso isso não aconteça. Olha, parece até que somos trabalhadores ou operários das células. Elas nos utilizam para a produção da vida delas e, por tabela, também preservamos a nossa. É algo incrível. Vocês já pensaram sobre isso? Com essa conversa toda, estou tentando mostrar um contexto novo, ou pelo menos não usual do entendimento da nossa constituição morfofuncional. Isto parece que a nossa consciência, ou espírito, que é o controlador do ser luminal, lembram disso? Terá que decidir o que o nosso corpo físico deverá ingerir e respirar em prol das células que nos constituem, para que haja saúde e bem-estar. Parece que temos um cultivo de células, somos cultivadores, trilhões delas, e temos que trabalhar bem para que tudo se mantenha em um excelente nível de equilíbrio morfológico e funcional. Se não trabalharmos bem, todos esses organismos microscópicos, as células que nos constituem, entrarão em colapso. E nós por tabela. A consciência como controlador, lembra que é controlador do ser luminal, deve gerenciar todas as energias inerentes às mentes subconsciente e crística espiritual da consciência, a mente consciente física e emocional e pensamentos que transitam aqui entre consciência e corpo físico, num trabalho integrado. Tem que ser bem integrado isso, pois constituem
energias, tudo isso constitui energias fundamentais para o equilíbrio morfofuncional de todas as estruturas que compõem o ser vivo luminal, até as células, promovendo saúde e bem-estar. Vocês lembram que o pensamento, quando é negativo, ele altera todo o campo emocional dos corpos bioenergéticos, alcançam as células e podem produzir doenças, lembram? É assim que funciona. Muito bem, depois de toda essa divagação, penso que a meditação agora é o processo que nós estamos querendo aqui desenvolver. Como um procedimento de introspecção mental e emocional, pode produzir efeitos benéficos em prol da saúde do ser. Já vimos isso no vídeo passado. Uma vez que favorece ao equilíbrio da mente, das emoções, limpando as energias todas, permitindo o trânsito de energias com frequências vibratórias quânticas coerentes e promotoras do equilíbrio holístico do ser humano. Então vocês estão fazendo um resumo agora, ó, oxigênio, CO2, nutrientes, mente bem equilibrada, emoções limpas de negatividade, de depressão, de tantas coisas ruins, e aí nós vamos ter uma saúde incrível. Compreendam isto, por favor. Estudem todos os arquivos que nós publicamos de novo, porque eu estou querendo passar esse conhecimento e não é fácil, ele é muito profundo e difícil e complexo. Pensem a respeito e façam reflexões. O conhecimento intelectual das coisas que nos rodeiam é fundamental para que possamos ter um sentido na vida e sermos felizes. Olha, da minha parte eu já compreendi o contexto todo e sei como gerenciar tudo isso, estou gerenciando. Aí a vida da gente é outra, é muito melhor, é com felicidade. É uma bênção da força criadora, da presença da fonte, isso que eu recebi, porque isso me foi inspirado, com certeza. E por isso estou publicando esses conhecimentos como me permitiram acessá-los. Muito bem, agora nós vamos estudar um músculo importante para a respiração do ser luminal. O músculo chamado diafragma. Lembrem que neste vídeo temos que aprender a respirar corretamente para o processo meditativo. E para a vida com qualidade, nós temos que saber respirar legal, bem, para expirar bem o oxigênio e expirar bem o CO2, para ajudar as nossas células. O diafragma é um músculo estriado esquelético em formato de cúpula. Ele separa a parte inferior da cavidade torácica, esta parte aqui, a nível do externo, e a parte superior da cavidade abdominal. Então nós temos aqui o músculo nessa região, entre o tórax e o abdômen. O diafragma é o músculo motor primário da respiração. Ele é que promove a inspiração e expiração. É através da sua contração e relaxamento que é gerada uma pressão negativa dentro da caixa torácica, promovendo a entrada de ar e, consequentemente, de oxigênio necessário para a manutenção do nosso metabolismo. A partir do movimento inverso muscular, ocorre a expiração ou a expulsão do CO2, dióxido de carbono. Vocês vão ver algumas imagens no decorrer desse vídeo para que vocês possam compreender tudo isso. Outras funções do diafragma estão relacionadas à estabilização da coluna vertebral, é todo um complexo muscular que nós temos aqui. E auxílio na expulsão da urina, das fezes e vômitos. O movimento do diafragma também contribui para espirros e tosses. O soluço, interessante, é resultado de movimentos involuntários do diafragma. Ao inspirarmos o ar, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. É o complexo muscular que nós temos aqui, diminuindo a pressão intrapulmonar, produzindo a pressão negativa que eu já falei. O diafragma desce e as costelas sobem, fazendo com que haja aumento do volume da caixa torácica, forçando o ar a entrar nos pulmões na fase de inspiração. Durante a expiração, ocorre o movimento inverso. O diafragma relaxa e sobe, e assim aumenta a pressão intratorácica e expulsa o ar, o CO2, dos pulmões. É interessante destacar
que podemos ter uma respiração torácica ou alta, uma outra intercostal ou média nesta altura do externo e uma baixa, a diafragmática propriamente dita do músculo diafragma. Podemos ter uma respiração também involuntária ou voluntária. Estão vendo então os tipos de trabalho muscular que temos aqui para inspirar e respirar. Agora, no dia a dia, utilizamos uma coisa que é frequente. No dia a dia, utilizamos praticamente apenas a respiração torácica, aqui na parte alta. Responsável pelo quê? Por aproximadamente só 10% da capacidade total. É uma respiração ruim. Nós inspiramos, passamos o ar pelos pulmões e expiramos. É um processo realmente respiratório não adequado. É muito fraco ou ineficiente. Nós não inspiramos bem e nem expiramos bem, e as nossas células pagam a conta. Como o diafragma é um músculo, ele também está fadado a uma hipotrofia, quando a gente não utiliza muito esse músculo, e perde força quando não utilizado. Isso vai fazer com que haja uma alteração do padrão ventilatório que nós temos. Isto é, diminuição da ventilação basal. Nós temos que fortalecer esse músculo para que a gente, com pouca inspiração e expiração, mas eficiente, possamos inspirar oxigênio e expirar CO2 com qualidade, com eficiência. Nós vamos aprender isso hoje aqui. Quando utilizamos o músculo diafragma, agora, estou usando o meu músculo diafragma na dinâmica da respiração, ajudamos o corpo a absorver mais oxigênio e eliminar mais CO2. A ideia de fazer a respiração diafragmática é ampliar a capacidade respiratória de cada ciclo, já que ela pode até representar 60%, 70% do total de uma ventilação. Temos que treinar isso aí. Com isso, absorve-se mais oxigênio e elimina-se mais CO2, o que aumenta a eficácia do funcionamento do organismo. Durante um exercício físico, quando eu respiro pelo diafragma, se traduz no que no corpo? Demora mais tempo para esse corpo apresentar sinais de cansaço. A respiração ideal, então, é que tenhamos uma ventilação involuntária. Nós não temos que ficar percebendo essa respiração. E que seja profunda e utilizando o diafragma. Quando utilizamos uma respiração ou ventilação voluntária, agora é outro tipo, eu vou trabalhar a minha respiração, vou inspirar e expirar. Ela deve ser também prolongada e profunda e sistematizada, porque senão ela não vai funcionar legal. Então isso é de fundamental importância que seja profunda e involuntária. Se for voluntária tem que ser prolongada, profunda e sistematizada, para que haja provimento de O2 e eliminação adequada do CO2. Entenderam? Mas se nós treinarmos involuntariamente, nós vamos fazer isso. Então, uma ventilação voluntária, vou falar da parte de eu forçar a minha respiração, ela pode ser ineficiente no provimento de O2 ou rendimento energético. Por exemplo, se eu fizer uma respiração rápida e frequentemente interrompida, cria pouco volume de ar entrando nos pulmões e a pessoa poderá ter até tontura por falta de oxigênio. Então, os exercícios agora, paralelamente a isso, abdominais, que eu vou mostrar logo mais, são recursos importantes para o auxílio do desenvolvimento de toda essa região aqui. Eu tenho que fazer exercícios com o diafragma e com os músculos abdominais, para que eles possam ganhar força, não fiquem hipotrofiados. Bom, então nós vamos ver agora como respirar utilizando o diafragma. Então nós vamos ter que sentar numa cadeira como eu estou, com a coluna ereta, e vou colocar as minhas duas mãos sobre o abdômen, entre o umbigo, que é aqui, o meu umbigo está aqui, e o externo está aqui. Aí eu vou colocar a mão aqui, exatamente onde fica o músculo diafragma. E vou procurar sentir as movimentações desse músculo durante a inspiração e expiração. Então eu vou inspirar e expirar lenta e profundamente e sentir esses movimentos. Este exercício é apenas para nós entendermos onde é que está o nosso diafragma. Então vamos lá, vocês vão observar
e vão fazer a inspiração e expiração e sentir esses movimentos. Observem bem. Eu vou fazer de uma maneira bem exagerada para vocês poderem ver. Ó, expirei e inchou. Agora eu vou expirar. Ele contraiu, olha lá. Agora eu vou inspirar. Vou expirar agora. Eu estou fazendo pela boca, vocês passam pelo nariz. Fazendo pela boca para vocês poderem entender o que eu estou falando. Entenderam o que é o músculo diafragma? É com ele que nós temos que fazer inspiração e expiração eficiente. E tem que ser de uma forma involuntária, e completa e profunda. Entenderam? E tem que ser de maneira involuntária, não precisamos ficar pensando nisso para acontecer. Mas para acontecer de forma involuntária nesse padrão de eficiência, nós temos que treinar, temos que trabalhar, porque nós estamos mal orientados na vida sobre a respiração. Agora nós vamos fazer um treinamento de uma respiração própria para a meditação, que nós chamamos de respiração completa ou profunda. Existem outras, mas nós vamos aprender esta que vai servir para nós fazermos a nossa meditação, que eu vou colocar no próximo vídeo. Então nós vamos inspirar lentamente pelas narinas, expandindo primeiro a região do abdômen, que é onde está o nosso diafragma. Depois a região intercostal, que é aqui na parte da altura do externo, que é a região média, e aqui em cima a região torácica. Nós temos a respiração completa ou profunda, ela ocupa todas essas partes, a parte inferior, a parte média e a parte superior. E a respiração é feita com as narinas, e suavemente, tranquilamente. Quando eu for expirar, eu vou fazer também pelas narinas a expulsão do CO2, esvaziando as estruturas do aparelho respiratório na ordem inversa agora. Tórax, parte média intercostal e abdômen. Esta é a respiração ideal que nós deveríamos estar fazendo involuntariamente no nosso dia a dia. Porque aí nós estaríamos inspirando O2 em quantidades adequadas e expirando o CO2 também nas quantidades adequadas. Então, eu vou colocar as mãos aqui, vocês tentem ver se vocês observam o que eu estou falando. Vamos lá. Então eu vou inspirar lentamente, eu não posso falar quando eu respiro, né? Vamos lá, vai. Eu estou fazendo uma respiração forçada pela boca, inclusive, para vocês poderem entender o que eu estou fazendo, ver o movimento. Mas tem que ser suave, como eu vou mostrar agora. Entenderam? E agora nós vamos fazer aquele outro exercício para fortalecimento do músculo diafragma. Existem muitos exercícios para isso. Eu vou explicar este, que é o que eu faço naturalmente e tem um bom resultado. Ele ajuda em todos os sentidos, até não só na respiração, mas na movimentação do peristaltismo intestinal, na eliminação das fezes, de urinar. É uma coisa muito boa. Viu? Então vamos lá. Vocês observem aqui meu abdômen. Eu não preciso pôr a mão para vocês verem. Eu vou fazer uma respiração forçada, mas agora pela boca. Então observem bem. Ó. Expirar e inspirar rapidamente, movimentando toda essa região abdominal. O exercício aqui não é só da musculatura diafragmática, de todo o abdômen. Observem bem.
Vocês estão vendo? 30 vezes tentem fazer isso. Melhor não. Faço diariamente o exercício, faço 2, 3, 4 vezes em várias fases, para vocês ganharem esse treinamento. Se vocês forçarem esse exercício, vocês vão ficar tontos. Não é por aí. Tem que treinar, demora dias ou meses. Depende do estado físico de cada um de nós. Bem, amigos e amigas, vamos ficar por aqui hoje. Estudem bem este vídeo, pois é importante para fazermos a prática meditativa no próximo, com eficiência. É necessário treinamento. Então, na hora que eu estou respirando, eu estou falando, o meu diafragma está movimentando aqui involuntariamente, não preciso pensar nele porque ele está treinado. Então, vocês façam os exercícios, fiquem preparados e condicionados. Vão devagarzinho, se vocês tiverem dúvida, mande e-mail no e-mail do site e eu respondo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, aproveitem os ensinamentos, compartilhem e vamos juntos praticar a fraternidade universal, que é o que eu estou fazendo. Vamos praticar a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e seremos felizes. Até breve. O Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.